Como saber se você foi escolhido por Deus é uma pergunta profunda que muitos crentes fazem ao longo de sua vida espiritual. No meio da multidão de pessoas que buscam a Deus, como você pode saber se faz parte daqueles que Ele chamou de maneira especial? Hoje, quero que você fique comigo enquanto exploramos alguns sinais que podem indicar que você foi escolhido por Deus para um propósito maior. Lembre-se de que ser escolhido não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade divina. O primeiro sinal de que você foi escolhido é que sente um desejo constante de buscar mais a Deus, de conhecê-lo melhor e de aprofundar seu relacionamento com Ele. Esse anseio não é algo passageiro, é um fogo interno que o impulsiona a querer estar cada vez mais próximo dele. Assim como expressa o Salmo 42, versículo 1. Como o cervo anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse clamor é profundo, uma necessidade da alma que não pode ser satisfeita por nada além da presença de Deus. Se você já viu um cervo buscando desesperadamente água para saciar sua sede, pode imaginar a intensidade desse desejo. Não é apenas um simples interesse pelo espiritual, é uma necessidade vital, uma busca contínua por algo maior, mais puro e mais elevado. Quando você é escolhido por Deus, sente uma insatisfação com o superficial. O mundano já não tem o mesmo atrativo. As coisas que antes preenchiam sua vida, como os prazeres temporários, deixam de ser suficientes. Há algo em seu espírito que o impulsiona a desejar mais de Deus. Esse desejo pode se manifestar de várias formas. Um profundo interesse em ler a Bíblia, uma urgência de passar mais tempo em oração e uma necessidade de buscar a vontade dele em todos os aspectos de sua vida. Já não se trata de cumprir uma obrigação religiosa ou uma rotina espiritual. É uma busca genuína pela verdade, pelo amor de Deus e pelo propósito dele para você. Esse anseio muitas vezes o leva a momentos de reflexão profunda. Pode ser que, mesmo no meio de suas ocupações diárias, você sinta essa necessidade de parar, de encontrar um espaço para falar com Deus ou simplesmente meditar em sua palavra. Romanos 12, versículo 2, nos exorta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é exatamente isso que você sente. Não se conforma em viver como todos os outros, porque sabe que há algo mais além, algo que sua alma anseia com todas as forças. Talvez você tenha passado por momentos em que sentiu que sua vida espiritual não estava progredindo como esperava, e isso gerou uma inquietação. No entanto, essa inquietação faz parte do sinal. Não é uma insatisfação negativa, mas um impulso divino que o convida a se aprofundar, a não permanecer na superfície. Em vez de se conformar com uma vida espiritual medíocre, você sente o chamado para um relacionamento mais íntimo com Deus. Isso é o que muitos descrevem como fome de Deus, algo que somente aqueles que foram tocados pelo Espírito dele podem experimentar verdadeiramente. Além disso, esse desejo também o leva a buscar respostas nas Escrituras. Você se encontra explorando passagens bíblicas que nunca antes havia considerado. Fica fascinado com a forma como Deus se revela em sua palavra e como essas palavras ganham vida em seu caminhar diário. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E essa é precisamente a experiência daqueles que foram escolhidos. A Bíblia já não é apenas um livro, é uma fonte de vida, um guia no meio da escuridão, uma revelação constante do caráter de Deus e do seu propósito para você. Esse anseio também pode se manifestar na forma como você se relaciona com os outros. Você sente a necessidade de compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida, de falar sobre o amor, a graça e o poder dele. Você percebe que não consegue se calar diante do que experimentou, e isso é mais uma evidência de que Deus o escolheu. Como diz em Jeremias 29, então eu disse: Não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Porém, havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estava cansado de sofrer e não o pude conter.
Assim como Jeremias não conseguia conter o fogo de Deus dentro de si, você também sente essa necessidade de compartilhar o que recebeu. Às vezes, esse desejo de buscar a Deus pode fazer você se sentir diferente dos outros. Enquanto alguns parecem estar confortáveis em uma vida rotineira, você sente uma urgência de avançar, de crescer espiritualmente. Isso pode gerar incompreensão ao seu redor, mas faz parte do processo de ser chamado por Deus. Não desanime, pois esse desejo constante de mais de Deus é um sinal claro de que Ele tem um propósito especial para a sua vida. Como diz Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare, continue buscando, continue avançando, pois Deus tem muito mais para você. O segundo sinal de que você foi escolhido é que você passou por grandes provas e dificuldades na vida. Ao longo da Bíblia, podemos ver que os homens e mulheres que Deus escolheu para seus propósitos passaram por grandes dificuldades. Não foi fácil para eles, e também não será para nós. No entanto, essas provas, embora dolorosas e desconcertantes no momento, estão destinadas a um propósito maior no plano divino. Em Tiago 1, versículos 2 e 3, o apóstolo nos encoraja a considerar como alegria quando passamos por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz paciência. Esse versículo revela uma verdade profunda. As dificuldades não são castigos, mas oportunidades de crescimento espiritual. Se você passou por situações difíceis que pareciam não ter sentido, é provável que no meio dessas circunstâncias você tenha se sentido perdido, questionando o porquê de tanto sofrimento. Talvez tenha se perguntado, por que isso está acontecendo comigo? No entanto, quando olha para trás e vê como essas provas o moldaram e o aproximaram de Deus, percebe que não foram simplesmente momentos de dor sem propósito. Cada lágrima, cada luta, cada perda estava moldando seu caráter, refinando sua fé, preparando você para algo maior do que podia imaginar naquele momento. Pense nisso da seguinte maneira: as provações na vida de um escolhido são como um treinamento espiritual. Assim como um atleta deve passar por treinos intensos e dolorosos para fortalecer seu corpo e melhorar seu desempenho, o crente escolhido por Deus passa por provações que fortalecem seu espírito e o preparam para os desafios que virão. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que não podemos cumprir o chamado que Ele colocou sobre nós sem antes passar por um processo de formação. E esse processo, embora difícil, tem um propósito glorioso. Romanos 8, versículo 28, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as provações mais dolorosas estão trabalhando para o seu bem e para o cumprimento do propósito divino em sua vida. Quando você enfrenta provações, é fácil sentir que Deus o abandonou, que está sozinho em sua dor. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Deus nunca o abandona em seus momentos de dificuldade. Na verdade, esses são os momentos em que Ele está mais próximo de você, embora às vezes você não o sinta de imediato. Ele está trabalhando em sua vida de uma maneira que talvez você não entenda agora, mas que, com o tempo, revelará o seu propósito. É como o ouro que passa pelo fogo. O processo é doloroso, mas o resultado final é uma pureza e beleza que não poderiam ser alcançadas de outra forma. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 nos diz: nisso exultais, embora agora, por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que é provado pelo fogo, seja encontrada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações nem sempre são fáceis de suportar. Há momentos em que você se sente completamente esgotado, momentos em que se pergunta se pode continuar. É normal sentir-se tentado a desistir, a pensar que não pode aguentar mais. Mas é nesses momentos de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. 2 Coríntios 12, versículo 9, nos lembra as palavras do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nos seus momentos mais sombrios que Deus se mostra mais forte em sua vida, dando-lhe a força que você precisa para continuar. Aqueles que são escolhidos por Deus muitas vezes
passam por momentos de grande adversidade, porque Ele está moldando seu caráter e preparando-os para um propósito maior. Se tudo fosse fácil, não haveria necessidade de fé nem de dependência de Deus. Mas quando você enfrenta dificuldades que estão além do seu controle, é forçado a voltar-se para Ele, a confiar em seu poder e não em suas próprias forças. E é nessa confiança que você cresce espiritualmente, onde sua fé se fortalece e onde você aprende a depender completamente de Deus. Deus não te abandonou no meio das suas provações. Pelo contrário, Ele está te preparando para cumprir o chamado que colocou sobre a sua vida. Talvez, neste momento, você não consiga ver o panorama completo, mas confie que Deus tem um plano perfeito. Como diz Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As provações que você enfrenta agora fazem parte desse plano. Um plano que, embora às vezes seja difícil de entender, foi projetado para levar você a cumprir o propósito glorioso que Deus tem para a sua vida. Veja a vida de personagens bíblicos como José, que passou por traições, encarceramento e anos de sofrimento antes de chegar ao lugar que Deus havia preparado para ele. Ou Moisés, que depois de 40 anos no deserto foi chamado para libertar o povo de Israel. Esses grandes homens de fé não cumpriram seu propósito sem antes passar por provações que os prepararam para o que Deus havia planejado para eles. Da mesma maneira, as provações em sua vida não são em vão. Elas são o terreno onde Deus está forjando o seu propósito em você. O terceiro sinal de que você foi escolhido por Deus é um profundo senso de propósito que você sente dentro de si. Não é uma simples inquietação passageira, mas uma sensação persistente que lhe diz que sua vida tem um significado especial, um chamado único que você não pode ignorar. Esse senso de propósito é como uma bússola interna que, embora às vezes você não consiga ver claramente o destino, o impulsiona a avançar em direção a algo maior do que pode imaginar. Jeremias 29, versículo 11, expressa isso de maneira clara e reconfortante. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo nos lembra que, mesmo que não compreendamos o plano de Deus no momento, Ele tem um propósito específico e perfeito para cada um de nós. Muitas vezes, as pessoas escolhidas por Deus sentem essa convicção interna muito antes de saberem exatamente o que Deus as está chamando para fazer. É possível que você ainda não tenha todas as respostas, mas essa sensação de que há algo mais, algo que transcende as preocupações diárias e os objetivos terrenos, é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Talvez você sinta que sua vida está destinada a fazer a diferença, seja na sua comunidade, na sua igreja, ou até em uma escala mais ampla. O importante é que essa convicção o impele a não permanecer na zona de conforto do conhecido, mas a caminhar em fé em direção ao que Deus preparou para você. Esse senso de propósito também pode se manifestar como uma insatisfação com uma vida sem sentido ou sem direção clara. Talvez você tenha tentado encontrar satisfação em coisas mundanas, sucesso no trabalho, conquistas acadêmicas ou até em relacionamentos. Mas no fundo, sente que nada disso o preenche verdadeiramente. É como se soubesse que há algo mais que você está destinado a fazer, algo que Deus preparou especificamente para você. Efésios 2, versículo 10, nos lembra que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sua vida não é um acidente, nem está sem propósito. Há um plano divino preparado desde antes de você nascer. Talvez você sinta esse chamado de maneira sutil, como uma voz interior que o impulsiona a fazer mais pelo reino de Deus. Ou talvez o sinta de maneira mais forte, como uma urgência que não pode ignorar. Seja qual for a intensidade, essa sensação profunda é um lembrete de que você não está aqui por acaso. Deus depositou em você dons e talentos que foram projetados para um propósito maior. Às vezes, essa convicção pode parecer esmagadora, especialmente quando você não tem clareza sobre o próximo passo a tomar. Mas é aqui que entra a fé. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos encoraja. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Embora você não saiba com precisão o caminho a seguir, pode confiar que Deus o guiará. Esse senso de propósito não apenas o motiva, mas também lhe dá uma perspectiva diferente sobre os desafios e obstáculos que enfrenta. Você sabe que o que está passando tem um propósito, mesmo que seja difícil de ver no momento. Talvez tenha experimentado momentos em que se sentiu deslocado no mundo, como se não se encaixasse nas expectativas dos outros ou nas normas da sociedade. No entanto, essa sensação de ser diferente faz parte de ser escolhido por Deus. Você não foi chamado para viver uma vida comum. Foi chamado para algo extraordinário. Esse sentimento pode ser desconcertante às vezes, mas é um sinal de que Deus está preparando algo especial para você. O próprio Jesus experimentou essa sensação de propósito desde muito jovem. Em Lucas 2, versículo 49, quando seus pais o procuraram depois de perdê-lo no templo, Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?" Mesmo tão jovem, Jesus sabia que tinha um chamado, um propósito maior a cumprir. De maneira semelhante, é possível que você também sinta essa necessidade de estar nos negócios de seu Pai, cumprindo o propósito que Deus colocou em sua vida. Às vezes, esse senso de propósito pode gerar incerteza. Talvez você se pergunte se realmente está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Pode ser que tenha dúvidas sobre se está no caminho certo. Mas a boa notícia é que Deus não o deixa sozinho nessa busca. Tiago 1, versículo 5, nos diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Se você sente que não tem clareza sobre seu propósito, peça a Deus que lhe revele sua vontade e confie que Ele o fará no tempo certo. O propósito de Deus em sua vida nem sempre se manifesta de forma imediata. Às vezes, requer paciência e perseverança. Mas se você mantiver seu foco nele, confiando em sua orientação e direção, verá como, aos poucos, os passos que deve seguir se revelarão. Filipenses 1, versículo 6 diz: "Estou certo de que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não abandona o que Ele começa. Se Ele colocou esse senso de propósito em você, também lhe dará tudo o que for necessário para cumpri-lo. Um quarto sinal de que você foi escolhido por Deus é que as pessoas ao seu redor podem não compreendê-lo ou até mesmo se opor a você. Esta é uma experiência comum entre aqueles que foram separados por Deus para cumprir um propósito especial. Muitas vezes, quando você caminha em obediência ao que Deus o chamou para fazer, aqueles que não compartilham sua fé ou visão podem se sentir confusos, desconfiados ou até hostis em relação às suas decisões. O próprio Jesus advertiu seus discípulos sobre isso em João 15:18. "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim." O fato de você enfrentar oposição ou mal-entendidos não é um sinal de que está fazendo algo errado, mas sim de que sua vida e suas decisões estão alinhadas com o reino de Deus, o que muitas vezes contrasta com as expectativas do mundo. Quando você é escolhido por Deus, sua vida começa a refletir valores e princípios que vão contra os sistemas deste mundo. As pessoas ao seu redor, até mesmo aquelas que o conhecem bem, podem não entender por que você decide viver de uma maneira que prioriza o espiritual sobre o material. Talvez não compreendam por que você se entrega tanto ao serviço de Deus, por que decide reservar tempo para oração, leitura da Bíblia, ou por que se abstém de certas atividades que o mundo considera normais ou até necessárias. Essa incompreensão pode gerar isolamento e, em alguns casos, até rejeição. É especialmente doloroso quando essa oposição vem de pessoas próximas, familiares, amigos, colegas de trabalho. Elas podem não entender por que você não participa mais de certas coisas que antes fazia ou por que seu foco na vida mudou drasticamente. Talvez você enfrente comentários como: "Você está levando as coisas a sério demais", ou "Não precisa ser tão radical." No entanto, essa incompreensão e às vezes rejeição não é um reflexo de seu fracasso, mas uma evidência de que Deus está trabalhando em você e de que sua vida está sendo transformada pelo seu espírito. O apóstolo Paulo também experimentou esse tipo de oposição.
Em Atos 26, versículo 24, enquanto Paulo compartilhava seu testemunho diante do rei Agripa, Festo, um oficial romano, interrompeu dizendo: "Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar." Este é apenas um exemplo de como o mundo muitas vezes não consegue compreender a profundidade da fé e da obediência a Deus. O mesmo acontece hoje. As pessoas que não experimentaram o chamado de Deus em suas vidas, muitas vezes não conseguem entender o compromisso e a devoção que você sente por Ele. É importante lembrar que esse tipo de oposição não é um ataque pessoal, mas uma reação natural daqueles que não caminham na mesma luz. 1 Coríntios 2, versículo 14, expressa isso muito bem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqueles que não foram tocados pelo Espírito Santo podem ver suas ações e decisões como estranhas, irracionais ou até ameaçadoras. No entanto, Deus vê e conhece seu coração. Ele sabe as motivações que você tem para segui-lo e conhece também os sacrifícios que você fez para andar em sua vontade. Esse tipo de oposição pode ser difícil de suportar, especialmente quando você sente que está sendo rejeitado por pessoas que ama ou por aquelas que respeita. No entanto, é fundamental lembrar que o próprio Jesus experimentou oposição e rejeição durante seu ministério terreno. Apesar de ser o Filho de Deus, foi incompreendido e odiado por muitos. Ele disse aos seus seguidores que, se o mundo o odiou, também os odiaria. Isso nos mostra que a oposição faz parte do caminho dos escolhidos, e embora seja dolorosa, também serve como um lembrete de que você está seguindo o caminho que Deus traçou para você. A vida de José no livro de Gênesis é outro exemplo claro dessa verdade. José foi incompreendido e odiado pelos próprios irmãos. Sua fidelidade a Deus e os sonhos que Deus lhe havia dado fizeram com que fosse alvo de inveja e ódio. Ele foi vendido como escravo e enviado ao Egito, mas apesar de todas as adversidades, Deus estava preparando-o para um propósito maior. O que seus irmãos não entendiam era que, embora parecesse que estavam lhe fazendo mal, na verdade estavam ajudando a cumprir o plano de Deus para sua vida. Gênesis 50, versículo 20, resume isso quando José diz a seus irmãos: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Se as pessoas ao seu redor não compreendem sua caminhada de fé, ou até mesmo se opõem a ela, não desanime. Lembre-se de que essa oposição muitas vezes é uma confirmação de que você está no caminho certo, como Jesus disse em Mateus 5, versículos 11 e 12. "Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus." Cada ato de incompreensão, cada palavra de rejeição, é uma oportunidade para crescer em sua fé e confiar ainda mais no plano que Deus tem para a sua vida. Deus conhece seu coração, e embora outros não o vejam ou compreendam, Ele o vê. Ele vê cada sacrifício, cada ato de fé e cada decisão que você toma para segui-lo. É possível que aqueles ao seu redor não vejam o propósito maior por trás do que você está fazendo, mas Deus está orquestrando tudo de acordo com seu plano perfeito. No final, será Deus quem justificará sua fé, e aqueles que alguma vez se opuseram ou mal interpretaram verão os frutos de sua obediência. O quinto sinal de que você foi escolhido é que, quando Deus o escolhe, você começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual única. Essa sensibilidade não é algo que você possa adquirir por si mesmo, mas é uma obra do Espírito Santo em sua vida. Efésios 6, versículo 12, nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Essa batalha espiritual é invisível para muitos, mas aqueles que foram chamados por Deus geralmente têm uma maior consciência dessa realidade. Você começa a discernir o que está acontecendo no âmbito espiritual de uma maneira mais profunda e clara. O que antes lhe parecia estranho ou irrelevante, agora é percebido com maior clareza, entendendo que há forças no mundo espiritual que estão em constante luta. Aqueles que foram escolhidos por Deus
experimentam uma capacidade para discernir quando algo não está bem. Talvez você tenha se encontrado em situações onde simplesmente sabe que algo está acontecendo no espiritual, mesmo que não haja sinais evidentes. É como se o Espírito Santo estivesse mostrando a você o que ocorre por trás das cortinas, revelando verdades que outros podem não ver. Este dom de discernimento não é algo que deva ser tomado levianamente. Deus está equipando você com essa capacidade porque o chamou para um propósito maior. E você precisa estar preparado para enfrentar as forças espirituais que tentarão desviar ou impedir esse chamado. É possível que você sinta uma carga especial em seu coração para orar por certas pessoas, situações ou até mesmo nações. Essa carga não é uma simples preocupação. É algo mais profundo, algo que você sente como uma responsabilidade espiritual. Quando você tem essa sensibilidade espiritual, muitas vezes se vê guiado a interceder, mesmo quando não entende completamente o porquê. O Espírito Santo impulsiona você a orar, porque ele está usando você como um intercessor no meio da batalha espiritual que está sendo travada. Romanos 8:26 diz: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Este é um papel crucial que os escolhidos desempenham no reino de Deus: a intercessão em oração. Muitas vezes, aqueles que desenvolvem essa sensibilidade espiritual experimentam uma inquietação quando estão em lugares ou situações que estão carregadas de influências negativas. Pode ser que você se encontre em um ambiente onde tudo parece estar bem na superfície, mas sente em seu interior que há algo espiritualmente incorreto. Essa capacidade de discernir ambientes e pessoas não é para julgar, mas para que você esteja preparado e alertado sobre o que está acontecendo a nível espiritual. Deus dá a você essa percepção para que seja um guerreiro em oração, para que esteja firme e pronto para lutar no âmbito espiritual. Um bom exemplo dessa sensibilidade espiritual na Bíblia é o profeta Eliseu. Em 2 Reis 6:17, quando o rei da Síria enviou um exército para capturar Eliseu, seu servo estava aterrorizado ao ver as tropas cercando a cidade. Mas Eliseu, com uma sensibilidade espiritual aguçada, orou dizendo: "Peço-te, ó Senhor, que abras os seus olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Embora a nível físico tudo parecesse estar perdido, Eliseu podia ver além do visível, porque tinha uma sensibilidade especial ao que estava acontecendo no âmbito espiritual. Desenvolver essa sensibilidade espiritual também pode vir com um custo emocional e mental. Sentir a carga espiritual pelas pessoas ou situações pode ser avassalador. Em momentos, pode parecer que você carrega um peso que outros não compreendem. Mas lembre-se de que Deus deu a você essa carga porque confia em você para levá-la em oração e para lutar no âmbito espiritual. Ele está treinando você para ser um guerreiro espiritual, não apenas por si mesmo, mas também por aqueles que o cercam. Isaías 62:6 fala dos atalaias que Deus coloca nos muros, aqueles que não se calam dia e noite, intercedendo até que Deus cumpra sua promessa. Talvez você seja um desses atalaias, chamado a estar vigilante, a interceder e a lutar em oração pela vitória espiritual. Além disso, essa sensibilidade espiritual não se manifesta apenas na oração ou intercessão, mas também na maneira como vives a tua vida diária. Talvez sintas uma maior necessidade de ser cuidadoso com o que permites na tua vida, o que vês, o que ouves e as pessoas com quem te associas. Sabes que as influências espirituais nem sempre são evidentes, mas podem afetar o teu caminhar com Deus. Esse discernimento guia-te a tomar decisões sábias, mantendo-te afastado do que poderia contaminar o teu espírito e aproximando-te mais de Deus. Da mesma forma, essa sensibilidade espiritual é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em ti e te está equipando para o trabalho que Deus preparou para ti. Não é algo que deves ignorar nem minimizar. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosa que Deus te deu para que possas cumprir o seu propósito na tua vida. Efésios 6:13 nos lembra que devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo,
permanecer firmes. Parte dessa armadura inclui o discernimento e a sensibilidade espiritual que te permite estar alerta e preparado para qualquer batalha que enfrentes. O sexto sinal de que és um escolhido de Deus é que sentes um profundo chamado à obediência, mesmo quando essa obediência implica sacrifício. Esse chamado não é algo que se possa ignorar ou minimizar, já que aqueles que são chamados por Deus entendem que segui-lo nem sempre será um caminho fácil, mas é o único caminho que lhes dará verdadeira paz e satisfação espiritual. Romanos 12:1 expressa claramente a natureza desse tipo de obediência. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse convite a apresentar os nossos corpos, ou seja, toda a nossa vida, como um sacrifício vivo a Deus, é um sinal de que estamos dispostos a entregar tudo o que somos e o que temos em obediência à sua vontade. Aqueles que são escolhidos por Deus entendem que a obediência nem sempre é confortável ou conveniente. De fato, muitas vezes implica renunciar ao que o mundo oferece ou ao que nós mesmos desejamos. Isso pode significar renunciar a ambições pessoais, a relacionamentos que não te aproximam de Deus, ou a caminhos que parecem mais fáceis, mas que não estão alinhados com o plano divino. No entanto, em cada decisão difícil, o Espírito Santo te guia a escolher o caminho que Deus traçou para ti, sabendo que esse sacrifício temporário tem um propósito eterno. Esse tipo de obediência é o que distingue aqueles que foram chamados por Deus. Enquanto outros podem escolher o que é conveniente ou popular, os escolhidos escolhem o que é correto aos olhos de Deus, mesmo que isso implique perdas ou sofrimentos. Um exemplo claro desse tipo de obediência sacrificial encontramos na vida de Abraão. Deus pediu-lhe que sacrificasse seu filho Isaque, a própria promessa que Deus lhe havia dado. Apesar da dor e da falta de compreensão, Abraão decidiu obedecer a Deus porque confiava no seu caráter e nas suas promessas. Hebreus 11:17 nos lembra desse ato de fé e obediência. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu único filho. Abraão não sabia exatamente como Deus iria cumprir a sua promessa, mas sabia que obedecer a Deus era o mais importante. Essa disposição de obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o porquê, é um sinal de que foste escolhido e de que Deus está forjando algo maior na tua vida. A obediência muitas vezes requer sacrificar não apenas os nossos desejos, mas também o nosso conforto. Às vezes, Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto e fazer coisas que nos assustam ou que parecem difíceis de lidar. Pode ser que Deus esteja te chamando para servir em uma área que te intimida, para falar com pessoas que normalmente evitarias, ou para dar do teu tempo e recursos quando preferirias guardá-los para ti. No entanto, quando sentes esse chamado a obedecer, também sentes a convicção de que esse sacrifício não é em vão. Jesus mesmo nos deu o exemplo supremo de obediência sacrificial no jardim do Getsêmani quando orou: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. A obediência de Jesus, até mesmo a morte na cruz, nos lembra que o maior sacrifício é também a maior expressão de amor e devoção a Deus. Quando és escolhido, esse chamado à obediência se torna uma parte fundamental da tua caminhada com Deus. Não é algo que possas ignorar ou negociar. Às vezes, essa obediência implica esperar em Deus, confiar nos seus tempos, mesmo quando tudo ao teu redor parece dizer que deves agir por conta própria. É nesses momentos de espera e entrega que Deus está moldando o teu caráter, ensinando-te a depender completamente dele. A obediência implica confiança de que Deus sabe o que é melhor para ti, mesmo quando as tuas emoções e circunstâncias dizem o contrário. Provérbios 3, 5 e 6 nos exorta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança em Deus é a base sobre a qual a obediência dos escolhidos é construída. Além disso, a obediência a Deus não é um fardo.
mas uma resposta de amor. Quando é escolhido, obedecer a Deus não é simplesmente cumprir uma lista de regras, mas um ato de adoração. Sabes que Deus te amou primeiro, e essa compreensão do seu amor te impulsiona a obedecê-lo com alegria e gratidão. O apóstolo João expressa isso de forma clara em 1 de João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para aqueles que são escolhidos, a obediência não é vista como um peso, mas como uma oportunidade de demonstrar o seu amor e devoção ao Senhor. É claro que isso não significa que a obediência será sempre fácil ou que não terás momentos de dúvida ou luta interna, mas, cada vez que escolhes obedecer a Deus acima dos teus próprios desejos, dás mais um passo rumo à maturidade espiritual e ao cumprimento do propósito divino na tua vida. É nesses momentos difíceis, quando escolhes seguir o caminho de Deus, apesar de tudo, que Ele te fortalece e te equipa para os desafios que virão. Filipenses 2,13 nos lembra que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mesmo o desejo de obedecer vem de Deus, e Ele também te dará a força para realizar a sua vontade. Uma sétima sinal de que foste escolhido por Deus é o profundo senso de compaixão e misericórdia que sentes pelos outros. Este não é simplesmente um sentimento passageiro de pena ou tristeza diante do sofrimento alheio, mas um fardo que nasce do próprio coração de Deus. Aqueles que são escolhidos por Deus muitas vezes experimentam um amor especial pelos necessitados, por aqueles que sofrem e pelos que estão perdidos espiritualmente. Essa compaixão não é natural, nem fruto de uma emoção temporária. É um reflexo do caráter de Cristo operando em ti. Colossenses 3,12 nos exorta claramente: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhada misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Este versículo nos lembra que, como escolhidos de Deus, nossa vida deve ser marcada por uma misericórdia genuína e um profundo desejo de servir e ajudar os outros. Esse senso de compaixão muitas vezes se manifesta de forma prática. Não consegues ignorar o sofrimento ao teu redor. Seja ao ver alguém em necessidade física, emocional ou espiritual, sentes uma carga interna para fazer algo a respeito. Pode ser que sintas o impulso de oferecer uma palavra de encorajamento, uma oração, ou até mesmo um ato tangível de ajuda, como fornecer alimentos ou roupas. Esse desejo de ajudar os outros não vem de um sentimento de obrigação, mas de um amor genuíno que o Espírito Santo colocou no teu coração. Sentes a dor dos outros como se fosse a tua própria, e isso te move a agir. Esse chamado à compaixão é um reflexo direto do coração de Jesus durante o seu ministério na terra. Ao longo dos evangelhos, vemos como Jesus se movia com compaixão pelos doentes, marginalizados e aflitos. Em Mateus 9,36, lemos que, ao ver as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus não apenas via o sofrimento, mas a sua compaixão o impulsionava a agir, a curar, a ensinar e a consolar. Da mesma forma, quando és escolhido por Deus, sentes essa mesma compaixão, não porque sejas mais empático que os outros, mas porque o Espírito de Cristo vive em ti e te move a refletir o seu amor em cada situação. Essa compaixão também te leva a orar com fervor por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Sabes que, embora nem sempre possas resolver os problemas dos outros por ti mesmo, podes interceder por eles diante de Deus. A oração pelos outros se torna uma parte integral da tua vida, não apenas porque te preocupas, mas porque entendes que o poder de Deus pode transformar vidas. Tiago 5,16 nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse desejo de orar pelos outros, de levar os seus fardos ao trono da graça, é um claro sinal de que Deus te escolheu para seres um intercessor e um canal do seu amor e misericórdia. Além disso, aqueles que são escolhidos por Deus sentem uma carga especial pelos perdidos, por aqueles que ainda não experimentaram o amor e a graça de Deus em suas vidas. Não consegues simplesmente ignorar o fato de que há pessoas vivendo na escuridão espiritual.
Sentes uma urgência no teu coração de compartilhar o Evangelho, de levar a luz de Cristo àqueles que ainda estão nas trevas. Essa compaixão pelos perdidos não é uma tarefa opcional para os escolhidos, é uma missão que brota do amor que Deus depositou no teu coração. Romanos 10,14 diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Sabes que o teu chamado não é apenas sentir compaixão, mas agir, compartilhar as boas novas de salvação com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse profundo senso de compaixão e misericórdia nem sempre é fácil de carregar. Às vezes, vais te sentir oprimido pelo peso do sofrimento do mundo ao teu redor, e isso pode ser esmagador. Mas lembra-te de que não foste chamado a carregar esses fardos sozinho. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não te pede para resolver todos os problemas do mundo, mas te convida a ser o seu instrumento de amor, misericórdia e conforto para aqueles ao teu redor. À medida que obedeces a esse chamado, Deus te dá a força e a sabedoria para saber como agir em cada situação. Também é importante lembrar que esse senso de compaixão e misericórdia não é uma fraqueza, mas uma força. Em um mundo que muitas vezes valoriza a autossuficiência e o individualismo, aqueles que mostram compaixão refletem o coração de Deus de maneira poderosa. Provérbios 14:21 nos lembra que bem-aventurado é aquele que se compadece dos pobres. Cada ato de misericórdia, cada palavra de encorajamento e cada oração pelos que sofrem são ações que refletem a natureza de Cristo em ti. Estás cumprindo o mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo, e esse amor é uma evidência clara de que foste escolhido para levar a luz de Deus ao mundo. O oitavo sinal de que foste escolhido por Deus é a capacidade de perdoar, mesmo em situações em que o perdão parece impossível. O ato de perdoar não é uma reação natural para a maioria das pessoas, especialmente quando se foi profundamente ferido ou traído. Em nosso ser humano, é comum guardar ressentimento, buscar justiça com as próprias mãos ou esperar que o outro reconheça o dano que causou. No entanto, Jesus nos ensina um caminho completamente diferente. Em Mateus 6:14 e 15, Jesus diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras não apenas destacam a importância do perdão, mas também revelam que o perdão é um mandamento divino, um reflexo direto do caráter de Deus operando em nós. Quando encontras no teu coração a capacidade de perdoar aqueles que te magoaram, que te traíram ou que falaram mal de ti, é um sinal claro de que o Espírito Santo está transformando o teu coração. O perdão, como Jesus o descreve, não é um sentimento que surge naturalmente. É uma escolha consciente, uma decisão que nasce da graça que recebemos de Deus. Essa graça não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um presente que vem diretamente de Deus. E quando és escolhido por Deus, essa graça manifesta-se na tua vida de maneiras que podem parecer sobrenaturais, especialmente em momentos em que o perdão parece humanamente impossível. Perdoar não significa minimizar a dor ou justificar o mal feito. Muitas vezes, perdoar requer que reconheçamos totalmente a dor, e apesar disso, escolhemos libertar a dívida que sentimos que a outra pessoa nos deve. É aqui que o ato de perdoar se torna uma expressão profunda de fé. Em vez de buscar justiça pelas nossas próprias mãos ou manter o ressentimento como forma de proteção, confiamos que Deus é justo e que Ele cuidará de todas as coisas. Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão liberta-nos da carga de ter que buscar justiça pelos nossos próprios meios e permite-nos confiar na soberania de Deus. Além disso, o ato de perdoar reflete o amor sacrificial de Cristo em nós. Em Efésios 4:32 somos exortados: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo perdoou-nos apesar das nossas falhas, e o seu perdão foi tão completo que cobriu não apenas os nossos pecados passados, mas também os futuros. Quando escolhemos perdoar os outros, estamos imitando Cristo, mostrando ao mundo o que significa viver sob a graça de Deus. É importante lembrar que o perdão nem sempre é um processo imediato. Às vezes, a dor que nos foi causada pode ser tão profunda que exige tempo e oração para libertar completamente o ressentimento. No entanto, o simples fato de que sentes no coração o desejo de perdoar, mesmo quando dói, é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando em ti. Deus não espera que o faças sozinho. Ele te dará a força e a capacidade de perdoar à medida que te entregas à sua graça e permites que Ele cure as feridas do teu coração. Perdoar também tem um poder transformador sobre as nossas próprias vidas. Quando mantemos o rancor e a amargura, somos nós que carregamos o peso desse ressentimento. É como uma corrente invisível que nos prende à pessoa que nos magoou. No entanto, quando escolhemos perdoar, libertamo-nos desse peso, permitindo que a paz de Deus governe os nossos corações. Colossenses 3,13 nos lembra: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O ato de perdoar não apenas beneficia a pessoa a quem estamos a perdoar, mas também traz liberdade e cura para a nossa própria alma. Um exemplo poderoso de perdão vemos na vida de José. Seus irmãos o venderam como escravo, traindo-o da maneira mais cruel imaginável. No entanto, anos depois, quando José teve o poder de vingar-se, ele escolheu perdoá-los. Em Gênesis 50 e 20, José diz aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José compreendeu que, apesar de ter sido profundamente ferido, Deus tinha um plano maior. Sua capacidade de perdoar não apenas restaurou sua relação com sua família, mas também permitiu que o plano de Deus se cumprisse. Nas nossas próprias vidas, o perdão pode ser um desafio, especialmente quando a dor é recente ou quando a ferida vem de alguém em quem confiávamos profundamente. No entanto, o perdão é um sinal de maturidade espiritual e de que estamos seguindo os passos de Jesus. Quando perdoamos, escolhemos viver na liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Estamos declarando que o amor de Deus em nós é mais forte do que qualquer ofensa que nos tenha sido feita. Por fim, o perdão é uma demonstração da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos perdoar pelo nosso próprio poder, mas quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele nos capacita a fazer o que humanamente pareceria impossível. Gálatas 5:22 diz que um dos frutos do Espírito é a paz, e essa paz é um resultado direto de viver uma vida de perdão. À medida que caminhas no perdão, verás como Deus transforma não apenas os teus relacionamentos, mas também o teu próprio coração, enchendo-o com a sua paz e graça. A nona sinal de que foste escolhido é que, apesar das tuas imperfeições e falhas, sentes uma convicção profunda de que Deus está trabalhando em ti para te conduzir à santidade. Esta é uma das sinais mais encorajadoras de ser escolhido, pois revela que Deus não te escolhe pela tua perfeição, mas pela sua graça. Filipenses 1:6 nos dá uma promessa que sustenta muitos crentes. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Este versículo é um lembrete constante de que, embora ainda não sejamos o que deveríamos ser, Deus não terminou sua obra em nós. Ele está continuamente agindo em nossas vidas, moldando-nos, corrigindo-nos e conduzindo-nos à santidade. Todos cometemos erros, caímos e, às vezes, nos desviamos do propósito que Deus tem para nossas vidas. No entanto, aqueles que são escolhidos por Deus sentem uma convicção constante de que, apesar de suas falhas, Deus continua a chamá-los. Esse sentimento não é uma simples culpa ou vergonha pelos erros cometidos, mas uma voz interna que te assegura de que Deus não te abandonou. É a certeza de que, mesmo que te sintas quebrado ou indigno, Deus continua trabalhando na tua vida,
usando cada desafio e cada queda como uma oportunidade para te moldar mais à imagem de Cristo. É possível que na tua caminhada já tenhas experimentado momentos de frustração por não estares onde achavas que deverias estar espiritualmente. Talvez te compares com outros que parecem ter tudo sob controle e te perguntas por que ainda lutas com certas fraquezas ou pecados. No entanto, é precisamente nesses momentos de luta que Deus te mostra a sua graça e paciência. A santidade não é um processo instantâneo, é uma jornada que dura a vida inteira. Hebreus 12:10 nos lembra que Deus nos disciplina para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus não está preocupado apenas com o teu sucesso terreno. O seu maior desejo é a tua santidade, e Ele está comprometido em trabalhar em ti até que esse objetivo seja cumprido. Essa convicção de que Deus continua operando em ti, mesmo quando falhas, é um sinal claro de que foste escolhido. Muitas vezes, o inimigo tentará te convencer de que não és digno de ser usado por Deus, de que os teus erros te desqualificam. Mas quando sentes essa convicção persistente de que Deus não terminou contigo, é uma prova de que o Espírito Santo está em ti, guiando-te de volta ao caminho da santidade. Isaías 40:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não te deixa sozinho na tua luta pela santidade. Ele te sustenta e te dá a força de que precisas para continuar, mesmo quando caís. Um dos exemplos mais poderosos dessa convicção vemos na vida do apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes no momento mais crucial, um erro que poderia ter destruído sua relação com Cristo. No entanto, após a ressurreição, Jesus procurou Pedro para restaurá-lo, lembrando-o de que sua missão ainda não havia terminado. Em João 21:17, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Apesar de sua traição, Jesus não havia terminado com Pedro. Ele o restaurou e o chamou para cuidar da sua igreja. Da mesma forma, embora às vezes falhes, Deus continua a te chamar. Ele não se foca nos teus erros passados, mas no propósito maior que colocou em ti. Outra evidência de que Deus continua a trabalhar em ti é que, apesar dos teus fracassos, continuas a sentir o desejo de te aproximar dele. Esse anseio de reconciliação com Deus, mesmo após teres tropeçado, é um sinal de que o Espírito Santo está operando em ti. Às vezes, as lutas internas podem te fazer sentir indigno, mas esse desejo de restaurar a tua relação com Deus é prova de que o seu Espírito não parou de agir. Em Romanos 8:1, somos assegurados: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Embora o inimigo tente te condenar, o Espírito de Deus em ti te assegura que não estás condenado, mas redimido e em um processo constante de transformação. O fato de que Deus ainda não tenha terminado contigo também se reflete em sua paciência e graça. Segundo Pedro 3:9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente contigo, muito mais do que às vezes és contigo mesmo. O seu desejo não é punir-te pelos teus erros, mas guiar-te à santidade através do seu amor e correção. Essa paciência divina é uma prova de que Ele continua investindo na tua vida, continua acreditando no propósito que colocou em ti, e não descansará até que tenha completado essa obra. Por fim, a 10º sinal de que foste escolhido por Deus é que tens uma paz profunda que excede todo entendimento, mesmo no meio da tempestade. Essa paz é um dos presentes mais preciosos que Deus concede àqueles que foram chamados por Ele. Não é uma paz superficial, dependente das circunstâncias externas, mas uma paz que permanece inabalável, mesmo quando tudo ao teu redor parece desmoronar. Filipenses 4:7 expressa isso de maneira poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é inexplicável do ponto de vista humano,
já que não faz sentido para aqueles que não conhecem a Deus como alguém pode manter-se calmo diante de provações, perdas ou situações que desafiam a lógica. No entanto, para os escolhidos, essa paz é uma constante, porque não depende do que acontece no mundo, mas da presença de Deus em suas vidas. A paz de Deus não significa que estarás isento de problemas ou dificuldades. O próprio Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." É inevitável que enfrentemos tempestades em nossas vidas, doenças, dificuldades financeiras, relacionamentos rompidos e outros desafios que nos abalam. No entanto, o que distingue os escolhidos é que, apesar das dificuldades, experimentam uma paz interior que não pode ser perturbada. É uma certeza profunda de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Sabes que, mesmo que não compreendas tudo o que acontece ao teu redor, Deus te sustenta em suas mãos, e isso é suficiente para te manter firme. Se já experimentaste essa paz no meio das provações mais difíceis da tua vida, podes ter certeza de que isso é um sinal claro de que Deus está contigo. Essa paz não é algo que possas gerar por ti mesmo. Não é resultado de pensamento positivo ou de tentar manter uma atitude otimista. É uma paz que só pode vir de Deus, pois é um dom do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, menciona-se que um dos frutos do Espírito é a paz. Quando Deus te escolheu, o seu Espírito opera em ti de tal forma que, mesmo nos momentos mais sombrios, podes encontrar consolo e tranquilidade na sua presença. Pensa nisso da seguinte maneira: é como estar num barco no meio de uma tempestade violenta, com ondas que parecem ameaçar afundá-lo a qualquer momento. Para qualquer pessoa que não tenha Deus, essa tempestade é motivo de desespero. Mas para ti, que foste escolhido, é como se soubesses que, embora as ondas batam, Jesus está no teu barco, e enquanto ele estiver contigo, nada poderá te destruir. Isso é o que aconteceu na história de Jesus, acalmando a tempestade em Marcos 4:39. Apesar do medo dos discípulos, Jesus levantou-se e disse ao vento e ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E instantaneamente, tudo se acalmou. Da mesma forma, na tua vida, a presença de Jesus tem o poder de trazer calma e paz no meio de qualquer tempestade. Essa paz profunda também se manifesta na tua maneira de lidar com decisões difíceis. Quando enfrentas situações incertas ou momentos de crise, em vez de seres consumido pela ansiedade ou medo, sentes-te tranquilo, sabendo que Deus já tem o controle. Provérbios 3:5 e 6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Essa confiança em Deus é o que gera essa paz. Mesmo que não saibas qual será o próximo passo ou como as coisas se resolverão, confias que Deus tem um plano e que ele te guiará. Essa confiança permite-te descansar na promessa de que tudo contribui para o bem, como está assegurado em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das formas mais belas em que experimentas essa paz é quando enfrentas provas que deveriam te desestabilizar completamente e, no entanto, sentes uma calma inexplicável. Talvez tenhas passado por uma perda significativa, um diagnóstico médico assustador ou uma traição profunda, e, embora doa, há uma paz que permanece nas profundezas do teu ser. Essa é a paz de Deus que guarda o teu coração e a tua mente. Não é que ignores a realidade dos teus problemas, mas a tua perspectiva é diferente porque sabes que não estás sozinho. Deus está contigo, e isso te dá uma força interior que o mundo não consegue entender. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que, apesar de enfrentarem situações impossíveis, mantiveram-se em paz porque sabiam que Deus estava com eles. Um desses exemplos é o rei Davi. Em muitos dos seus salmos, Davi fala das dificuldades que enfrentou, desde inimigos que o perseguiam até momentos de profunda desesperação. No entanto, apesar de tudo, Davi repetidamente declarou sua confiança em Deus. No Salmo 23:4, Davi diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo."
Essa é a mesma paz que experimentam os escolhidos de Deus. Uma paz que lhes permite caminhar pelos vales mais escuros sem medo, porque sabem que Deus está ao seu lado. Por último, essa paz também é um testemunho para os outros. Quando as pessoas ao teu redor veem que, apesar das provações e desafios, mantens uma atitude tranquila e confiante, elas se perguntam como isso é possível. Essa paz torna-se uma oportunidade para compartilhar a tua fé e falar do Deus que te sustenta. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Deus te dá é diferente de qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. É uma paz que transcende as circunstâncias, e quando os outros a veem na tua vida, isso se torna um poderoso testemunho do amor e poder de Deus. Ao longo deste vídeo, vimos como Deus manifesta o seu chamado em nossas vidas através de diferentes sinais. Desde o profundo desejo de buscar a Deus, até a capacidade de perdoar e a paz que excede todo entendimento, esses sinais são um reflexo da sua obra transformadora naqueles que foram escolhidos por Ele. Embora o caminho não esteja isento de provações, cada desafio é uma oportunidade para nos aproximarmos mais do seu propósito. Através da obediência, compaixão, sacrifício e da certeza de que Deus não terminou conosco, vemos como o seu amor e graça nos moldam e nos capacitam para cumprir o plano divino em nossas vidas. Oremos juntos. Senhor, te damos graças de todo o coração por nos teres escolhido como teus filhos. Obrigado porque, apesar de nossas falhas e imperfeições, continuas a operar em nós, guiando-nos à santidade e fortalecendo nossa caminhada contigo. Que a tua paz, amor e sabedoria nos guiem a cada dia e que possamos sempre refletir a tua luz aos outros. Em nome de Jesus, amém.